Ciro Gomes foi novamente assunto nas redes sociais após atacar duramente, também não é novidade, Lula e agora também a ex-presidente Dilma. Afinal de contas, o que pretende o ex-ministro e ex-governador nas eleições de 2022? Quais são os planos, o que está por trás dessa estratégia de Ciro? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, eu peço que você inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações dos meus conteúdos. Ciente da força eleitoral de Lula e também de Bolsonaro, que tem um grupo político, um núcleo de eleitores muito consolidado, Ciro tenta usar a tática do ataque para todos os lados. Ataca muito fortemente Bolsonaro, a quem chama de ladrão, de corrupto, contando histórias do tempo que ele era deputado, inclusive, e ataca também Lula, que ele já chamou de maior corruptor da história moderna do Brasil. Ciro quer atrair o eleitor chamado pelos analistas políticos de nem-nem, aqueles que não querem nem Lula e nem Bolsonaro. O ponto é, qual o limite dessa crítica de Ciro? Ciro tem desagradado muito aos petistas, obviamente. Mas qual que é a ressonância disso em relação aos demais eleitores, aqueles que gostam de Bolsonaro e aqueles que estão na dúvida sobre qual caminho tomar? Ciro tem uma imagem muito consolidada à centro-esquerda, por ser do PDT, um partido que é desse campo, e também por ter sido integrante do governo Lula, foi ministro da Integração Nacional. O que Ciro tem feito é buscado ocupar o posto que é de Bolsonaro. Ele acredita que tem chances reais de enfrentar Lula no segundo turno da eleição. Por isso bate tanto em Lula. Para não parecer uma eleição de plebiscito, em que os dois candidatos praticamente são amigos e o segundo vai só fazer número em relação à eleição do primeiro. A questão é que Ciro precisa talvez equilibrar melhor a forma e o tom das críticas, algumas muito pesadas. É verdade que algumas questões não se deve dourar a pílula. Se quer ser um candidato com chance real de conquistar a presidência, é preciso mostrar por que quer se diferenciar de Lula e por que quer se diferenciar de Bolsonaro. Ciro tem um programa econômico considerado muito bom por várias figuras importantes da centro-esquerda e também da centro-direita. É um ativo que Ciro Gomes tem. Esse talvez seja o principal ponto que Ciro pode usar para demarcar, para mostrar a sua posição, para mostrar aquilo que pensa, mostrar por que o seu programa econômico vai tirar o Brasil da situação econômica atual, com milhões de desempregados, inflação muito alta. Todo mundo sabe que Ciro tem números na ponta da língua sobre problemas do Brasil. O ponto é até onde essa postura bélica pode atrapalhá-lo. O Ciro de 2018 talvez tenha sido aquele menos bélico em toda a história eleitoral. Ele tentou acalmar os ânimos, apresentar propostas, sair ali daquele jogo político do PT com o Bolsonaro, da candidatura de Haddad, tentando substituir Lula. E talvez por isso tenha encantado muita gente, tenha se colocado como um natural postulante ao Palácio do Planalto em 2022, a eleição que está chegando. Acho que Ciro precisa encontrar o seu caminho entre 18 e entre 22. Um Ciro que traga propostas, que seja combativo, propositivo, como foi em 2018, e que demarque suas posições, sim, em 2022 em relação a Lula e Bolsonaro. Porém, é preciso fazer um reparo. Se Ciro pretende ocupar o posto de Bolsonaro, é preciso entender que Bolsonaro não está morto. Bolsonaro ainda tem condições concretas de chegar a 2022 com 20, 25% de votos. E aí Ciro ficaria sem margem para crescimento, precisaria pegar todos os votos daquele campo chamado nem-nem. Isso explica, inclusive, a aproximação de Ciro com o apresentador de TV José Luiz da Atena, que anunciou que deixará a TV Bandeirantes para ser candidato à presidência da República. Ciro poderia formar com Datena uma dupla que teria alguns ativos. Ciro com um programa mais à esquerda, Datena com um perfil mais conservador e popular, muito conhecido do eleitorado. Resta ver até onde Ciro conseguirá atingir esse eleitorado que não quer nem Lula nem Bolsonaro e ao mesmo tempo tentar roubar uns pontinhos de Bolsonaro. Com seu discurso anti-Lula e anti-PT,
é muito difícil que até a eleição pessoas que hoje declaram voto no PT passem a votar em Ciro Gomes. Então a faixa de votos que o Ciro tem à disposição para disputar é muito reduzida. Mas o fato é que talvez não reste outra alternativa para o ex-ministro. A questão é ir para cima, a questão é como. É preciso entender bem como funciona uma campanha. Talvez o discurso de muitas palavras duríssimas, pesadas e adjetivadas contra outros candidatos pode não soar bem num país que busca uma tranquilidade depois dos anos de Bolsonaro, que sempre apelou para essa tática de certa forma também. Vamos aguardar quem estará mais certo no final. Se a tática de Ciro deu certo ou não, ainda pode, obviamente, ter correção de rumo até 2022. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.